Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão chegando aqui em mais um vídeo no canal Thiago Lima EBD. E nesta oportunidade estaremos tratando da lição de número 2, João Batista preparando o caminho para a sala e revista dos jovens. Muito bem. E nesse vídeo nós observaremos os seguintes pontos: apresentar a origem do precursor de Jesus Cristo, João Batista. Vamos também apontar a mensagem do precursor. E também vamos saber aqui, falar a respeito da pregação de João Batista, né, que tinha o intuito de apresentar Jesus como o Verbo de Deus e que ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Muito bem, o texto principal para essa lição está em João capítulo 1, versos 6 e 7, que nos diz assim: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, e este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. O resumo da lição é: João, o evangelista, nos apresenta João, o Batista, que veio dar testemunho de Jesus. O nosso texto bíblico para essa lição está em João capítulo 1, versículos de 6 a 8, 15, 16 e também a seção de 24 a 27, né, do verso 24 ao verso 27. E para começar a falar, eu elenquei aqui algumas coisas e a gente vai passando e meditando nisso. Bom, então João foi o último profeta do Antigo Testamento, né? Ponto 2, teve como missão divina preparar o caminho de Jesus. Ponto 3, seu nascimento se deu de forma sobrenatural, já que seus pais eram idosos e a mãe também era estéril, né? E 4, ele foi enviado por Deus como cumprimento profético, por isso era um profeta e nazireu. 5, exerceu seu ministério no deserto, começando, comendo e se vestindo de modo bem singular. 6, sua missão era apregoar a mensagem divina a uma geração que estava cega pelo pecado. 7, ele apregoava o arrependimento dos pecados, uma mensagem intensa para muitos que não queriam mudar de vida. E o oitavo ponto, anunciava a vinda do Messias. E ainda, falando a respeito de João Batista, eu gosto muito de fazer os meus estudos com a Bíblia, aplicação pessoal. Recomendo aos irmãos que, se você de repente não tem, depois a gente vai colocar uns links aqui embaixo no vídeo, que vai também ter esse link para que você possa fazer a compra, tá certo? Bom, e aí nesse estudo da aplicação pessoal, olha o que tem algumas coisas aqui dizendo. Então tem um ponto que diz assim: pontos fortes e êxitos de João Batista, que nos diz: foi mensageiro designado por Deus para anunciar a chegada de Jesus, foi um pregador determinado, cujo tema da sua mensagem foi o arrependimento, foi um destemido confrontador, né? Confrontou o pecado, ficou conhecido por seu estilo de vida diferente, tá certo? E inflexível, né? A sua mensagem era a mensagem que Deus tinha para que ele entregasse. Fora disso, ele não entregava mensagem alguma. Muito bem, e as lições de vida também? Lições de vida, nesse ponto está dizendo assim: Deus não garante uma vida segura ou fácil para aqueles que o servem. Realizar a vontade de Deus é o maior investimento que podemos fazer na vida. E permanecer na verdade é mais importante do que a própria vida. Então, vamos falando aqui a respeito de João Batista e sendo aqui mostrado através da escrita de João, do Evangelho de João. Na introdução, eu anotei uma coisa interessante aqui, que eu achei interessante, né? Não jamais desprezando a introdução da revista, só não faço toda a leitura para que não fique cansativo e perder o sentido do vídeo, que é trazer a minha visão, né? A visão que Deus tem dado ao meu coração e compartilhar aqui com vocês. Mas achei interessante a seguinte frase: a fundamental importância do testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus, né? Então, essa foi a missão de João Batista, né? Foi o seu testemunho para a implantação e expansão do reino de Deus, tá certo? Achei interessante, né? Porque aí continua aqui no texto da revista: no seu relacionamento com as pessoas, nosso Deus sempre se valeu do próprio ser humano para revelar a sua vontade e propósitos, gerar fé nos corações e construir relacionamentos, tá certo? E depois também compreendermos como o ministério desse precursor, né? E o que é o precursor, né? Aquele que chega primeiro, aquele que desbrava, né? E era necessário para denunciar o sistema pecaminoso reinante em Israel, tá certo? Então, essa é a nossa introdução, são assuntos que nós vamos falar aqui.
E eu anotei também aqui uma pergunta, né? Qual foi outra pessoa que foi um precursor na Bíblia? Você sabe me dizer quem foi outro e mais importante precursor, né? Na Bíblia? Né? Foi o próprio Jesus Cristo, tá certo? Sim ou não? Aí você confere Hebreus capítulo 6 e versículo 20 e você vai ler também não só esse versículo, mas todo o contexto para você entender do que realmente eu estou falando, e o mesmo sentido da palavra aplica-se também para Jesus, tá bom? Mas aí fica a cargo de você dar um pause aí no vídeo e dar uma lida aí na Bíblia. Muito bem, então vamos para o capítulo 1, a origem do precurso, né? Do precursor, é isso? Deixa eu conferir aqui, às vezes a gente escreve alguma coisa no Word aqui. Exatamente, faltou um R ali, né? Então é a origem do precursor, tá certo? Então, das montanhas de Judá, né? O que nós podemos trazer aqui para comentar nesse primeiro ponto é bem assim, bem simples, né? Eu não tive assim algo tão interessante, mas né, que Lucas é o único evangelista que registra informações do nascimento de João, tá certo? Esse é um ponto, né? O Batista, né? Quer dizer que é aquele que batizava, então por isso João Batista. E o texto sagrado não menciona sua cidade de origem, né? Não tem assim especificamente a cidade, senão que ficava na região montanhosa de Judá, tá certo? E que também outra curiosidade é de que nasceu 6 meses antes do Messias, antes do seu primo, né? Primo Jesus. Muito bem. Ponto 2, o anúncio de Zacarias. A história de João Batista, né, nesse ponto eu quero trazer para meditar com os irmãos o seguinte, que a história de João Batista inicia-se, né, em Lucas capítulo 1, do verso 5 e conta-se até o verso 80. Né? E no meio da história do acontecimento, do nascimento e de todo aquilo que aconteceu, que envolveu a família de João Batista, no meio dessa história, no verso 39 e 56, vai contar, né, a visita de Maria a Isabel. Tá certo? E onde tem aquele momento em que o bebê salta dentro da barriga de Isabel, né? João Batista, ele salta, né? E ela reconhece ali que estava diante do Senhor. Muito bem. E aí, nesse ponto, que é o segundo ponto do primeiro capítulo, fala-se aqui, né? O anúncio a Zacarias. Então, nós estamos falando daquilo que Deus diz para que o anjo falasse com Zacarias. Então eu anotei algumas coisas aqui, e que seria assim, bom, o que disse o anjo para Zacarias, né, do homem que seria João Batista. Né? Então, nós vamos ver em Lucas capítulo 1, né, verso 13 ao 17, que eu não vou ficar fazendo a leitura, senão vai muito tempo, e tem outras coisas para falar, acredito que dispensar tempo para isso. Então são muitos versículos, né? Lucas capítulo 1, do 13 ao 17, vai dizer o seguinte, que, primeiro, a sua oração foi ouvida, tá certo? A primeira coisa que o anjo diz a Zacarias é o seguinte, olha, sua oração foi ouvida. E qual é a oração que nós estamos fazendo diante de Deus? Nós, eu e você. Você aluno da escola dominical, né? Você jovem, crente aí da Assembleia de Deus ou qualquer outra também igreja que esteja me assistindo, qual tem sido a sua oração diante de Deus? Qual é o seu pedido diante de Deus para que em algum momento ou outro o Senhor te responda e diga, o Senhor ouviu a sua oração? Né? Essa foi a resposta, foi algo que Zacarias ouviu do anjo. E outro ponto, são 7 pontos que eu coloquei aqui, então vou ser mais rápido. Então, número 2 aqui, e terás prazer e alegria. Olha só. Né? Além de ouvir a oração, o resultado disso, a mensagem que eu tenho para você de Deus é que você vai ter prazer e alegria. 3, ele será grande diante de Deus, tá certo? Então esse menino vai ser grande diante de Deus. Qual o pai, qual a mãe que não quer ouvir uma mensagem dessa de Deus, não é verdade? De que seu filho, aquele que está vindo, olha só, aquele que nem ainda se amostrou, né, na barriga, nem fez volume na barriga da mamãe, mas Deus já disse para ele o seguinte, olha, e ele será grande diante de Deus. Tá certo? Talvez você, jovem, esteja aí me ouvindo, busque ser grande diante de Deus, tá certo? Mesmo que seu pai e sua mãe não tenha nem escutado isso de anjo nenhum, mas você ser grande diante de Deus é uma bênção para a sua vida. E com certeza o seu pai e sua mãe vai ficar feliz demais, né? Feliz demais da conta em poder saber que você representa, né,
um jovem que se dedica a Deus, que adora a Deus, que louva a Deus, que busca a Deus, tá certo? Que gosta de estar na escola dominical. Bom, eu falo para o público que gosta de estar na escola dominical, na verdade, mas se você está me ouvindo aqui e entende isso, muito bem, você deve ser um canal de Deus também para trazer aqueles que não estão indo na escola dominical, para estarem desfrutando das bênçãos que você tem desfrutado, amém? Ouvindo as palavras que você tem ouvido por aqui. Palavra de bênçãos, de conhecimento, de enriquecimento espiritual, não é isso? Então, que Deus possa te usar, tá bom? Então, 3 aqui, ele será grande diante de Deus. 4, será um narizeu de Deus. Muito bem, essa questão do Nazireu está em Números capítulo 6, do verso 1 a 8, a gente vai compreender um pouco de como era, de como que isso tinha sentido, né, para a história que nós estamos falando a respeito de João Batista, tá certo? E foi algo, né, que Sansão foi também um nazireu de Deus, né, e também Samuel, né, 2 importantes figuras. Samuel, nossa, mais ainda, né, Samuel teve uma representatividade muito grande no Velho Testamento de quem ele realmente foi, né, para o povo, né, diante de Deus. Isso é muito bonito, é muito interessante estudar a vida de Samuel. Então, esses 2 aqui, eles tiveram personagens bíblicos que foram, né, nazireu diante de Deus. Se você sabe de mais algum, comente aqui embaixo. Vai ser interessante você poder compartilhar isso e a gente vai aprendendo mais também. 5, quinta coisa, né, o ponto 5 aqui, será cheio do Espírito Santo. Olha, será cheio do Espírito Santo. O pai, seu filho que vai nascer, olha, além de você vai ter alegria, você vai ter prazer. Olha, sua oração foi ouvida, você vai ter alegria e prazer com o seu filho. Ele será grande diante de Deus, vai ser o nazireu de Deus, porque vai ser separado. Você vai ter que criar ele, você vai ter que ensinar, cuidar dele desse jeito. E o anjo, né, Deus, sabe que estava falando para um dos sacerdotes, né? Não era para qualquer pessoa que não ia saber como fazer. Não, eu já conhecia tudo certinho, como que faria, como seria a criação desse menino agora, né? E será cheio do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. Será cheio do Espírito Santo. Ponto 6 aqui. Será um instrumento de Deus para a conversão do povo. Essa foi a palavra que o anjo falou para Zacarias. Então, quando, né, nós estamos falando aqui, ó, quando o anúncio a Zacarias, né, o anúncio de João Batista para Zacarias, para o pai dele, né, e olha quanta coisa boa, um instrumento de Deus, ele precisa, né, João Batista teve isso no seu currículo, está aqui, nós estamos estudando, e isso precisa refletir em nós, né? Nós precisamos buscar esses pontos para a nossa vida também. Ah, mas eu não sou um nazireu de Deus. Não, mas em Jesus nós somos filhos de Deus. Não é verdade? E nós precisamos buscar cumprir, sim, a vontade de Deus na nossa vida. Depois você dá uma olhada na lista lá em Números capítulo 6, o que é o nazireu, o que ele tinha, aquela criança, né, como ela tinha que ser agora moldada, como que tinha que ser toda a educação. E diante de Deus nós somos filhos, nós somos crianças, né? A todo instante nós estamos sendo corrigidos por Deus, e isso é uma bênção para nós, não é verdade? E ponto 7, né? Valores que expressam a grandeza do profeta que foi Elias, estaria sobre ele, tá? Então você leia Lucas capítulo 1, do verso 13 ao 17, você vai encontrar esse resumo aqui interessantíssimo para a gente já ir meditando e sabendo quem é João Batista. Então, quero destacar nesse ponto algo a mais, isso é o que eu escrevi aqui. O incenso era queimado no templo 2 vezes por dia. Quando o povo via a fumaça, orava. Ela, ascendendo ao céu, simbolizava as orações de Israel subindo ao trono de Deus, enquanto queimava incenso no altar. Zacarias também orava, talvez pedindo um filho ou a vinda do Messias. Em ambos os casos, sua oração foi respondida. Zacarias logo teria um filho que prepararia o caminho para o Messias. Deus responde a oração a seu modo e tempo. Entenda isso. Ele operou em uma situação impossível. A resposta, a esposa de Zacarias era estéril, né? Para que se desse cumprimento de todas as profecias relativas ao Messias. Se quisermos ter as nossas orações respondidas, devemos estar abertos ao que Deus pode fazer em situações
impossíveis. E devemos esperar que Deus trabalhe a seu modo e a seu tempo. Deus não é surdo e sua mão não está encolhida. Deus ouve a nossa oração e age em nosso favor, sim. O que nós precisamos buscar é mais intensidade na busca mesmo, né? Intensidade na oração, realmente colocar diante de Deus aquilo que nós desejamos e que isso seja algo que não simplesmente satisfaça os seus desejos, né, do egocentrismo humano, mas sim que isso também reflita sobre a vida da sua família, sobre a vida dos seus filhos. Se você é filho, sobre a vida dos seus pais. Olha só a história de João Batista, na verdade, como refletiu na vida dos pais dele, tudo aquilo que ele representava ali a partir da sua formação, não é verdade? Porque quando o anjo se apresenta, ela ainda estaria no começo, ou iria ainda ficar grávida, não é verdade? Muito bem, ponto 3, o cumprimento profético, né? O cumprimento profético. O anúncio de João Batista foi feito em cumprimento à profecia do Antigo Testamento. O anjo Gabriel cita, né, em Malaquias 4, 5 e 6, que nos diz assim a palavra do Senhor: olha, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o versículo, Malaquias 4, 5 e 6, tá certo? Então, olha o cumprimento profético, né? Existia uma profecia que viria alguém que falaria a respeito desse precursor, né? Dessa pessoa que prepararia o caminho, na verdade. E aí o texto da lição diz assim: e converterá muitos, né? Lucas 1, 16 e 17, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Olha que profecia linda, né? Quem foi Elias para o povo hebreu, né? Para converter o coração dos pais dos filhos e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Então, nós vemos aqui no ponto o cumprimento profético a importância e relevância que teve João Batista na história e contexto para Jesus e para o reino de Deus, né? E não só isso, mas reflete também na nossa vida. Por quê? Nós estamos estudando João Batista. E olha só quantas coisas a gente já tem visto, né? Meditado aqui do que isso pode trazer para nós. O que nós precisamos em que nós precisamos nos alinhar com relação a essa lição. João Batista, fala de João Batista, né? Muito bem. E aí depois também anotei aqui, né? Como disse o profeta Isaías, né? Essa referência está assim, ó: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Tá certo? Então, Isaías 43 era justamente essas profecias que existiam no Velho Testamento, falando dessa pessoa que estaria desenvolvendo algo para Deus antes mesmo daquele que seria o Messias, tá certo? E Isaías, né? É interessante esse ponto aqui nesse ponto do capítulo 1 aqui, o ponto 3, diz assim: Isaías é considerado um livro, o livro mais messiânico do Antigo Testamento, né? É uma Bíblia em miniatura. Achei interessante isso, uma Bíblia em miniatura, né? Do capítulo 1 ao 39, né, teríamos uma representação do Antigo Testamento. Eu estou comentando aqui, já é texto da lição mesmo, que está na revista, mas achei interessante, né? E depois fala aqui do 40 ao 66 a do Novo Testamento, né? Então, do 1 ao 39 teríamos uma representação do Antigo, e do 40 ao 66 do Novo Testamento. E aí, completando os 66 capítulos, mesmos números de livros da Bíblia, né? O papel de João Batista deveria ser semelhante ao dos profetas do Antigo Testamento: encorajar o povo a converter-se de seus pecados e seguir a Deus. João frequentemente foi comparado ao grande profeta Elias, conhecido por confrontar governantes ímpios. Era na mesma pegada ali de Elias, né? Na mesma pegada, no mesmo ponto ali, no mesmo traçado ali. O negócio era com Deus, a conversa de Elias. Você não conseguiria ali dar uma propina para ele ou qualquer coisa desse tipo, né? Aliás, todos os profetas que são os profetas realmente de Deus, que nós temos aí descrito na Bíblia para aprender com eles, eles não aceitavam propinas, né? O profeta de Deus é profeta de Deus e ponto, né? E João Batista, sim, foi considerado muitas vezes como Elias, porque a sua dureza na sua palavra, né, a sua coragem de dizer aquilo que realmente precisava ser dito era muito grande. Então foi comparado com Elias. As referências, né, Malaquias 4, 5, depois Mateus 11, 14 e também Mateus 17, do 10 ao 13, tá certo? Muito bem. Então, ao
preparar as pessoas para a chegada do Messias, João procuraria fazer com que corações endurecidos se tornassem flexíveis. Olha que missão é essa, né? Confiantes e abertos à mudança. Você é tão sensível a Deus quanto deveria ou precisa de uma mudança de coração? Você é tão sensível a Deus quanto deveria ou precisa de uma mudança de coração? É um ponto para se pensar, né? Muito bem, capítulo 2, então, a mensagem do precursor. Né? No ponto 1 está dizendo assim, o estabelecimento de uma ruptura. Né? O estabelecimento de uma ruptura. O ministério de João representa um claro recorte espiritual. Né? Um chamado ao arrependimento diante do quadro degradante vivido pelos judeus. Né? Então, qual era o cenário, né, em que ele vivia, quando ele aparece, quando ele desenvolve também o seu ministério? Deixa eu ver aqui, tá quente aqui. Né? Então, o sectarismo, apostasia, politização, corrupção moral e indiferença eram as principais marcas do judaísmo de então. E eu pergunto a você, tá diferente de hoje? Não tá, né? A gente sempre vê que muitas dessas que eu li aqui, infelizmente a gente vê na nossa vida cotidiana, não é verdade? E aí tinha lá, né, entre isso tudo, tinha quem? Os essênios, zelotes, herodianos, fariseus e saduceus, que eram os principais grupos representativos da Babel política e religiosa que Israel havia se transformado. Esse texto é o texto da própria lição que eu estou lendo, né? E eu marquei aqui, sectarismo. Você sabe o que é sectarismo? Então, o sectarismo o termo sectarismo vem do latim sectário, que em sentido estrito se aplica ao seguidor de uma seita, tá bom? Então, sectarismo, seguidor de uma seita. Mas também pode denotar zelo ou apego exagerado a um ponto de vista. Então, atenção aí. Visão estreita, intolerante ou intransigente, tá certo? Então, muitas seitas, religiões e grupos ideológicos são obstinados e inflexíveis na defesa de suas doutrinas, tá certo? Então, o sectarismo. Então, esse era uma questão que estava ali muito em alta, né? No momento em que João Batista começa seu ministério lá no deserto. E aí eu também marquei aqui dos grupos, né? Dos grupos religiosos aqui. Então, os essênios, zelotes, herodianos, fariseus, saduceus, né? Eram os principais grupos. Bom, os fariseus e os saduceus, a gente sempre vê mais no Evangelho, né? São mais atuantes a eles, o Evangelho fala mais desses dois grupos, né? E eu tenho aqui uma tabela que é interessante, que fala assim, o nome, né? A descrição, a concordância com Jesus e a discordância com Jesus, né? Então, o fariseu, qual que era a discordância com Jesus? Rejeitaram as evidências de Jesus ser o Messias, porque ele não obedeceu a todas as tradições judaicas e se associava com pessoas reconhecidas como ímpias. Ele veio para salvar, né, o que se havia perdido. E aí essa era a discordância de Jesus com os fariseus. Com os saduceus, a discordância, a gente tem, como eu falei aqui, mas o mais importante é para mostrar e falar qual era o ambiente em que João estava pregando, né? Então os saduceus, qual era a discordância? Negavam a ressurreição dos mortos, consideravam que o templo também podia ser usado como lugar de transações comerciais. Então esse era o ponto de discordância aqui. Na descrição do que ele é um dos maiores aqui, não vou ficar lendo para ficar muito grande e perde aqui o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. E depois falou aqui também na lição, né? Trago isso porque tocou aqui no assunto a respeito, achei interessante falar. E aí, quem são os herodianos, né? Quem são os herodianos? Partido político judaico formado por defensores do rei Herodes. E qual era a discordância com Jesus? Receavam que Jesus pudesse provocar uma instabilidade política, né? Viam nele uma ameaça ao futuro político, pois estava tentando recuperar uma parte do poder político de Roma que haviam perdido, tá certo? Temos também o grupo dos zelotes, né? Os zelotes, quem são? Só vou rapidamente aqui, né? Como falei a respeito dos herodianos, mas os zelotes eram um grupo dedicado e impetuoso grupo de patriotas, judeus determinados a dar fim ao domínio romano de Israel. Então, qual era a discordância desse grupo com Jesus? Acreditavam que o Messias deveria ser um líder político que libertasse Israel da corrupção romana, tá certo? Totalmente diferente aí do que Jesus vem e apresenta, né? Então, esses eram os grupos dos quais montavam, né? Formava-se a sociedade a qual João Batista vem
colocando a sua mensagem, falando a sua mensagem como aquele que prepara o caminho para o Senhor. E os essênios também. Essênios é um grupo monástico judaico que praticava rituais de purificação e santidade pessoal. E qual era a discordância? Acreditavam que os rituais cerimoniais os tornariam justos e mais nada. Então não precisaria de seguir qualquer outra coisa. Simplesmente os seus rituais era suficiente. É um grande erro, mas nós não estamos para discutir isso, nós estamos falando só para entender e sentir um pouquinho da atmosfera social que era quando João Batista começou o seu ministério. E aí o ponto 2 diz assim, um enviado de Deus, né? Nesse ponto aqui, eu coloquei o Lucas, capítulo 1, do 13 ao 17 de novo, e grifando aqui o ponto assim, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Tá certo? A promessa para João Batista, né, não era uma promessa assim, ó, e quando ele tiver uma certa idade ele vai, não, cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele, tá certo? Então, um enviado de Deus, tá certo? Ele foi um enviado de Deus, né? Diferente aí de alguns que se destacaram depois. Aí a gente pensa, né, Samuel foi um enviado de Deus? Com tudo o que ele depois representou, né? Samuel foi profeta, foi juiz, né? E foi também um sacerdote, né? Samuel foi um enviado de Deus? Ana, na sua dificuldade, Deus permite que ela né, tenha Samuel. Samuel foi um enviado, também foi enviado de Deus, foi também um nazireu, na é verdade? Mas eles têm essa diferença, né? Que desde o ventre da mãe já existe um propósito naquela vida, isso é muito especial, né? Não só neles, mas é porque eles tiveram uma missão específica em um determinado momento da história da humanidade e na prancheta de Deus dos seus planos, que eles seriam como, né, estopim de algo maior, não só o nascimento, né, mas estopim de algo maior. Então, por isso há esse destaque, porque eu e você, nós também temos uma promessa de Deus sobre as nossas vidas desde o ventre das nossas mães, tá certo? Porque senão nós não estaríamos aqui, pode ter certeza disso. Tá certo? Eu, pelo menos, penso assim. Se você discorda, o que você pensa, põe no comentário. Fica legal também a gente discutir isso. Bom, então assim, o que eu coloquei mais a respeito desse ponto? Acredito que João foi educado pelo pai desde sempre para ser o que foi, nazireu, né? E antes disso, o anjo já tinha dito que ele seria cheio do Espírito Santo. Bom, todas as coisas aqui têm corrido para promover realmente o melhor possível, né? O próprio Gabriel veio falar isso a Zacarias, em um momento em que Zacarias estava dentro do templo, né? Se apresentou dentro do templo. Então, toda a história de João Batista, ela é muito especial, né? Ela não é uma história qualquer, né? Então, Deus envia um anjo para falar com o homem, olha, ele vai ser assim, 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 vai ser um momento, algo de grande alegria e prazer para vocês, né? Então já existia tudo isso, e aí realmente a sua infância, como eu já falei, né? Como ele seria um nazireu, o pai também, como um sacerdote, sabia perfeitamente como trabalhar isso na vida daquele menino, daquela criança, né? Que começa a se desenvolver vivendo essa vida, né? Então quando ele chega à sua maturidade e ele vai para o seu ministério também, ele sabia muito bem o que era para ser feito e fez da melhor maneira, né? Fez da melhor maneira. Se não fizesse, nós não estaríamos aqui, tá certo? E eu coloquei mais uma vez aqui, ó, todos os dias de seu nazereado, santo será o Senhor. Números 6, 8. Aí você leia lá Números 6, 1 ao 8, para entender um pouco mais, e claro, existem com certeza aí mais apontamentos que nós podemos passar e aprender mais a respeito do nazireado, né? Ponto 3, então, uma mensagem contundente. E é isso que eu gostaria de destacar nesse ponto. Me chamou bastante atenção. Então, João Batista pregava arrependimento para perdão dos pecados. Tá certo? João Batista não veio com a proposta de pregar aí alguma campanha, né? Eu não tenho nada contra a campanha não, viu, meus irmãos? É bênção, a igreja precisa, mexe com a gente, né? Se desenvolve e tal, dá um glória a Deus ali, é benção demais. Mas assim, vamos supor, João não veio para falar a respeito dos 12 cultos para 12 meses, tá certo? João, ele veio para falar a respeito do pecado. João não veio com uma mensagem de, olha, hoje aqui você vai ter, né, aquilo que você sempre sonhou. Não, né? Hoje você veio aqui e Deus vai te abençoar. Só de você estar vivo já é uma bênção, né? Talvez o pensamento inicial de João Batista seria esse. E a questão dele era com o pecado.
tá certo? Quando ele vê ali os fariseus, né, perto dele, se aproximando dele, ele já fala logo na cara dos fariseus: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? Raça de víboras, e o machado está posto, a raiz e a pá, e tem na sua mão a pá que limpará a sua ira. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo, né, na história e tudo aquilo que João Batista fala, né, produz ali no seu ministério, que ele não veio para brincar, né, trazer uma mensagem que iria passar a mão, que iria, não, fica por aqui mesmo, fica desse jeito, eu acho que você poderia estar assim, pode ficar aqui, não é negativo, ó, se arrependa, se arrepende, se batiza, mostra para todo mundo que você agora é uma nova pessoa, que você se arrependeu, que você confessou seus pecados, que você quer ser uma nova pessoa através do batismo, tá certo? Então, contundente, né? Uma mensagem contundente. E no sentido figurado da palavra, contundente ainda pode significar aquilo que demonstra ser decisivo, firme e categórico. Quando uma pessoa é contundente, significa que tem e expressa força em sua convicção, tá certo? Ele tem e expressa força na sua convicção. Nós precisamos ser contundentes quanto à nossa fé. Nós precisamos ser, eu e você. Não importa se você aí é professor, pastor, o que seja, glória a Deus por isso, mas nós precisamos ser como João Batista em certos momentos, né? Contundentes, que significa que tem e expressa força em suas convicções, certo? Apresentando seus argumentos de modo seguro, ríspido e às vezes exageradamente agressivo. Você não precisa ser agressivo, nós não precisamos ser agressivos, né? Esse é um sentido figurado da palavra, então eu busquei esse significado na internet, mas achei interessante. Mas aí a exageradamente agressivo nós não precisamos ser, tá bom? Nosso Deus é o Deus de paz, Jesus não se agradaria de tal coisa. Mas termos um modo seguro, isso nós precisamos ser, né? Expressar com força as nossas convicções, nós precisamos também expressar com força. De repente alguém fala que você tem alguma coisa porque algum político fez algo e aí você tem tal coisa. Negativo. Na nossa vida, se nós temos algo é porque Deus nos deu, tá certo? Não é porque um político fez alguma coisa. E se ele fez também, não fez mais do que a sua obrigação de político, tá? Os bons entendedores entenderam o que eu falei aqui agora. Mas caso não, eu também posso responder nos comentários. Bom, e passando então, meus queridos, olha, qual era a mensagem de João, né? Então, mensagem contundente, uma mensagem que mostra segurança. E aí, Mateus 3, 1 e 2, eu coloquei esse versículo. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Uau, mas quem que falou disso antes? Quem que disse isso antes? Ninguém. João Batista começou a falar do reino dos céus, do reino de Deus, tá certo? Mateus 3, do 7 ao 10, sua mensagem contundente também se reflete aqui, olha só, e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, né, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da área vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, né? E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo estas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não digam isso não, tá? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, tá certo? É ou não é uma mensagem contundente, né? O que vocês acham? A mensagem dele era uma mensagem forte, que para os fariseus isso doeu no ouvido, né? Ouvir isso. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Para o fariseu ouvir isso, realmente não foi fácil para eles, né? Mas era a mensagem de Deus. É a mensagem de Deus. Será que nós estamos no século 21? Em 2022, será que existem alguns fariseus em nosso meio que precisam ouvir essa mensagem? Então a gente precisa ser contundente, tá certo? Há quase 30 anos havia se passado entre os acontecimentos narrados no capítulo 2 e a pregação de João Batista, cuja mensagem central era: arrepende-se dos seus pecados. O povo precisava de arrependimento, né? Para dar uma volta de 180 graus e abandonar o egocentrismo que leva a pecados como a mentira, a trapaça, o roubo, a fofoca, a vingança, o abuso e a transigência quanto à imoralidade sexual, tá certo? Uma pessoa que se arrepende de seus erros para
para de rebelar-se, né? E começa a viver de acordo com a vontade de Deus, prescrita em sua palavra. O primeiro passo para uma pessoa se converter a Deus é admitir seus pecados. Primeiro passo, admitir os seus pecados, como João exortava. Então Deus a recebe e ajuda a viver do modo que Ele quer. Lembre-se que só Deus pode livrar do pecado, mas nada pode livrar o homem do pecado, né? E Ele não espera que limpemos nossa vida antes de irmos a Ele. Ele não espera que limpemos nossa vida antes de irmos a Ele. É importante destacar isso e dizer aqui, deixar claro aqui nessa minha fala no vídeo, que não pense você que você vai ser agora, eu vou procurar me limpar, purificar. Não, chegue do jeito que você está. Jesus te limpa, Jesus te purifica. Cristo Jesus tem o poder para fazer isso através da sua fé em Jesus, através da sua fé nele. Tá? E só Ele pode fazer isso. Só Ele pode tirar todo mal, todo vício, né? Tudo aquilo que não presta da nossa vida. Ele fez assim na minha vida e eu tenho certeza que continua fazendo em muitas vidas ainda, né? Então João Batista preparou o caminho para Jesus. As pessoas que não conhecem o Messias precisam preparar-se para encontrá-lo. Podemos ajudá-las explicando a necessidade de receber perdão, ministrando os ensinamentos de Cristo para uma nova conduta e confessando o quanto Cristo pode dar significado à nossa vida. Olha só, podemos endireitar as veredas. Será que nós podemos endireitar as veredas? A Cristo. Alguém que você conhece pode estar aberto a um relacionamento com Cristo. O que você pode fazer para preparar o caminho do Senhor na vida dessa pessoa? O que você pode fazer? João Batista, nós estamos estudando João Batista e o que João Batista reflete na nossa vida. Isso, nós precisamos ser como arautos do Senhor também. Nós precisamos falar, olha, Jesus é o caminho, Jesus é aquele que liberta você do pecado, Jesus é aquele que transforma a sua vida, muda a sua vida, te dá paz. É glorioso isso, meus irmãos, glorioso isso. Nós terminamos aqui o capítulo 2. Meus queridos, nesse momento quero falar a respeito aqui de algo que eu tenho feito, né? Eu tenho aqui me associado a alguns produtos de venda no site Amazon, né? E vou colocar os links aqui na descrição desse vídeo, especificamente a Bíblia da Aplicação Pessoal, né? A Bíblia de Estudo, a Aplicação Pessoal, é uma Bíblia que eu uso bastante aqui para fazer os meus vídeos. Vou colocar mais 3 livros, que são livros que a própria revista está indicando para a leitura e para a gente compreender melhor aqui toda essa lição, todo esse trimestre, tá certo? O primeiro é o Evangelho do Filho de Deus, a mensagem do Antigo Testamento e quem é quem na Bíblia Sagrada. O quem é quem na Bíblia Sagrada é indicação minha mesmo, tá bom? Porque é um livro excelente, tá aqui na minha estante e eu gosto bastante de ler sempre para trazer algo interessante aqui para a lição, tá certo? Então, se você tem interesse em adquirir esses livros, acesse aqui o site da Amazon através dos meus links, faça a compra e com certeza você vai ter um produto de qualidade na sua mão através dessa indicação. Original, é claro, não tem nada pirata nisso, enfim. E também vai ter todo o amparo do site que trabalha da melhor maneira, com segurança a você, ao seu produto, para que você receba a sua compra, tá bom? Então que Deus abençoe, se você puder cooperar, eu fico muito grato. E você nisso me abençoa e adquire um produto de muita qualidade aqui para você, tá bom? Bom, então vamos para o ponto 3, capítulo 3 da nossa lição, o verbo, o pregador e a pregação. Muito interessante isso, né? Os últimos dos profetas do Antigo Testamento. Então vai falar aqui, são 3 pontos que eles se ligam muito rápido, né? Muito rápido. São 3 pontos, né? O último dos profetas do Antigo Testamento. O ponto 2 vai falar, cadê aqui? A importância da pregação, né? E o perigo do estrelismo, né? Então vamos lá, eles se unem facilmente, né? Uma pergunta, ainda hoje existem profetas? Ainda hoje existem profetas? Profetas como João Batista? Existem profetas como João Batista hoje? Qual seria a sua resposta, né? O ofício persiste no Novo Concerto, ou seja, para o Novo Testamento, mas não nos moldes veterotestamentários, tá certo? Não nos mesmos moldes, mas o ofício persiste ainda. Tá certo? Nós encontramos sim profetas para o Novo Testamento, para a Igreja do Senhor, tá certo?
Hoje, infelizmente, nós vemos muita bagunça por aí afora, mas, contudo, existem sim homens de Deus, mulheres de Deus que são usados tremendamente pelo Senhor Jesus e nós precisamos ficar atentos quanto a isso. Nós não podemos ser levados a qualquer vento de doutrina, a qualquer conversa que se ouve por aí, não é verdade? Nós não podemos. Nós somos pessoas que estamos na escola dominical, estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, com diversos assuntos, com muita coisa sendo passada, muito versículo, muito ensinamento. Então nós não podemos, em um momento e outro, acabar indo atrás de pessoas que se dizem profetas, mas são, na verdade, charlatões aí que estão enganando um povo, né? E, infelizmente, muitas pessoas humildes que não têm aí condições de estudar a Bíblia, não tem, né? Não chega esse estudo para elas, têm ido atrás desse tipo de pessoa. Mas, né? Para o Novo Testamento, né? Cita-se, né? Diversas vezes os profetas atuando sim na igreja, tá certo? E Atos 11:27 diz assim: naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, tá certo? Então, sim, profetas para o nosso tempo existem hoje? Sim, mas não nos moldes veterotestamentário, tá certo? Não naqueles moldes, mas sim, diferente disso, sim, Deus usa sim os seus profetas, né? E na igreja, olha só, Atos 13:1, né? E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo, profetas do Senhor, tá certo? Atos 15:32, depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então o texto bíblico está dizendo claramente que essas pessoas, esses homens de Deus, sim, eram profetas do Senhor, tá certo? E também Atos aqui, né, 21:10, vai dizer, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. E Ágabo fez, né, profetizou sobre a vida de Paulo a respeito, né, da sua prisão e morte, tá certo? Então, profetas, sim, né? Depois, outro ponto aqui que eu gostaria de falar com os irmãos é assim, que o texto da revista nos diz assim: aliás, antes de compreendermos os dons ministeriais como títulos ou cargos, precisamos considerá-lo como funções dentro do propósito exposto, especialmente em Efésios 4, do 11 a 16, e 1 Coríntios 12, 28. Então, fala também a respeito, né, dos dons ministeriais, porque aqui fala, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, tá certo? E também 1 Coríntios 12, 28, que vai falar dos dons ministeriais, né? Mas eu separei aqui, olha só, 1 Coríntios 12, mais o verso 7, um pouco antes, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, tá bom? Muito bem, então, em um comentário aqui para a gente ir encerrando, a nossa unidade em Cristo não destrói nossa individualidade, tá certo? O Espírito Santo concedeu a cada cristão dons especiais para edificar a igreja. Agora que temos esses dons, será essencial usá-los. Vamos lá. Você está espiritualmente maduro para colocar em prática os dons que Deus lhe deu? Se você conhece bem suas qualidades e dons espirituais, procure oportunidades para servi-lo, né? Servir a Deus. Se esse não for o caso, peça a Deus para mostrá-las, talvez com a ajuda de seu pastor ou de seus irmãos em Cristo. Em seguida, ao começar a reconhecer aquela área especial de atuação, use sua competência para fortalecer e encorajar a igreja, tá certo? Então, contudo, né, nós não podemos brincar com as coisas de Deus, né? E é o que hoje se vê muito por aí, é justamente o que fala o próximo tópico, né, que é a importância da pregação, né? E vem falar assim, no meio aqui desse tópico da revista, diz assim: a exposição do evangelho deve ser feita com zelo e profunda responsabilidade. Não podemos brincar nem aceitar que brinquem com a pregação em nossos púlpitos ou em qualquer outro espaço vinculado à igreja, né? Então, né, em qualquer ambiente, tá certo? Em que o que está em jogo é a salvação de vidas, né? O que está dizendo o texto. E às vezes as pessoas, hoje a gente vê assim que as pessoas elas se acostumam tanto
com certas coisas que não temem mais, né? Temor e tremor parece que de algumas pessoas retirou-se da vida delas. Ela não sabe que aquilo, não sabe que aquilo existe, enfim, né? Mas eu coloquei aqui o seguinte, Lucas 17, verso 1, o que nos diz? E disse aos discípulos, é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vierem, né? E aí eu coloquei mais 3 versículos para a gente fechar esse ponto 2 também, que diz o seguinte, ó, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. 2 Coríntios 6:3. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. 1 Coríntios 10:32. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões. Vou repetir. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Romanos 16, verso 17, tá certo? Então, os escândalos vêm sim, infelizmente, é uma realidade em nosso meio. Eu estava até hoje mesmo vendo um vídeo que eu recebi no WhatsApp, assim, de umas coisas que tem acontecido por aí afora, nas igrejas, e o povo, você vê que o povo tá olhando aquilo e não está entendendo, meu Deus, isso não é de Deus, isso não tem nada a ver com o Senhor, com o amor de Deus, não tem nada a ver com o plano de salvação, não tem sentido algum com a palavra de Deus, mas as pessoas continuam ali, não se despertam para estarem procurando uma igreja séria, que prega a palavra, né? Que cuida dos seus, que tem uma boa assistência social, que faz evangelismo, tá certo? Então, é impossível, né? Jesus falou que é impossível que os escândalos não venham, mas ai daqueles por quem vierem, né? Então a gente aqui busca ser a cada dia, né, melhor possível ao Senhor. E 3, aqui o perigo do estrelismo, né? Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Essa foi a palavra de Paulo. Paulo foi um grande homem, né? Não precisou e nem quis, ele compreendia muito bem essa questão do estrelismo, né? O perigo e tal. Não dispensa comentário, né? E aí tem um ponto aqui acima no texto que diz assim, a verdadeira pregação neotestamentária é cristocêntrica e marcada pelo poder do Espírito Santo, né? O que precisa ser mesmo. E aí eu pus assim, né? O que eu quero aplicar nesse ponto é o seguinte, que houve, texto bíblico que eu vou falar agora, né? E houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, tá certo? E aí foram falar com João Batista, e agora? Como é que a gente faz? Como é que é essa história? E foram ter com João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, ou seja, Jesus, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Ou seja, nós estamos falando a respeito do que mesmo? Do perigo do estrelismo. Quem era João Batista? Olha só como que a gente começou a falar da pessoa de João Batista no começo da aula, e agora nós estamos falando do perigo do estrelismo, né? Ou seja, João, ele não estava buscando estrelismo, ele não queria que as pessoas batessem palmas para ele, né? Mas ele queria sim dar glória a Deus, porque a resposta de João por 2 vezes foi sempre o quê? Olha, glorifique ao Senhor. Então disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu, tá certo? Vós mesmos me sois testemunha de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. Aquele que tem esposo, mas o amigo do esposo que ele assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Tá certo? Então, João não queria tomar ali estrelato nenhum. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa é a palavra de João. E tem muitos aí que falam um pouquinho, pregam um pouquinho e acham que é estrela da mensagem do evangelho, né? É um perigo. Um perigo isso. A pessoa, em algum momento, ela vai tropeçar e vai ser feio o seu tombo, né? Bom, e aí, João 3, 25 a 36, não dá para ler, mas mostra, né, que João compreendia perfeitamente o que era não ser estrela, não querer glória para si. Tá certo? E o outro momento também que diz a respeito de Jesus, né, que está na nossa leitura, que é o texto de João 1, do 25 ao 34.
Tá certo? Então, coisa bonita na vida de um homem ou de uma mulher de Deus é o que é ver que ele reconhece e que não é nada e dá glória a Deus, né? Na sua vida, né? Ele realmente rende a Deus a glória que é devida, tá certo? E aí eu deixo aqui pra gente meditar a respeito desse ponto também, um verso que eu gosto muito, que fala a respeito dessa coisa, né? De se gloriar, né? Eu gosto muito do Salmo 115, do 1 ao 3, que diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, porque dirão os gentios, em algumas traduções, porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Amém? Essa o meu sentimento, pelo menos, quanto a isso, né? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade, né? Nosso Deus está no céu e cuida de cada um de nós, e fez tudo o que lhe agrada. Conclusão, então, João Batista exerceu fielmente o seu ministério, tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida. Reflita nisso, nós precisamos encaixar nesses dois pontos, tá certo? Tendo cumprido integralmente a vontade de Deus em sua vida e exercer o seu ministério fielmente. Deixa-nos o exemplo de quão importante é compreender e aceitar o que Deus espera de nós, né, para que a nossa vida seja plena, né, expressão de sua vontade. Olha que texto bonito da gente ler e fechar essa lição. João Batista testificou de Cristo como seu precursor. Que sejamos testemunha do seu poder salvífico e de seu reino eterno, que não tarda se manifestar. Amém? Olha, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou grato a Deus por você que tem me assistido aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, enfim. E que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse vídeo para que essa palavra, né, chegue a mais pessoas se você achou interessante. Também deixe seu comentário aqui do que você achou da aula e também, se você preferir, algo que gostaria que eu apresentasse ou fizesse, ou enfim, mudasse, tá bom? Eu fico aqui à inteira disposição de vocês, os que me assistem, né? A gente faz isso para compartilhar a palavra de Deus com cada um que chega aqui no vídeo. E esse é o ponto crucial, né? Se de repente os irmãos têm uma ideia, alguma coisa, a gente procura fazer aqui também para ficar melhor ainda, tá bom? Eu espero aí que tenha atingido o objetivo, né? Que é de falar a palavra de Deus da forma que ela é e glorificar o nome do Senhor, que é de merecimento mesmo, né? Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe. Até a próxima aula.